Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 8. Há dias eu tenho estado com essa palavra no meu coração e eu quero repartir ela com você hoje. É apenas uma meditação, irmãos, não é uma grande pregação, até porque eu não sabia que ia pregar e eu cheguei hoje à tarde, pastor Eliel estava aqui, e eu falei, pastor Roberto, vai para a Barra, você podia pregar hoje, porque eu já falei de manhã. Aí ele falou, se Deus me der a palavra. Aí a gente estava cantando, ele falou, não tenho nada, não desceu nada. Eu falei, Jesus, tem... Quase que eu chamei o Alexandre Soares, ou o Alexandre Carneiro, para falar, é com vocês hoje, mas eu não queria matar os dois também. Eu falei, então vou eu mesmo, né? Esses meninos também pregam muito bem, glória a Deus por isso. Que bênção, Jesus está chamando aqui atrás, no celular aqui. Alguém guardou ali, ó. Achou? Meu Deus, está dentro de uma caixa, olha que graça. Acontece. Acontece às vezes comigo na sala de aula também. Livro do profeta Jonas, profeta menor, né? Capítulo 1 e versículo de número 8. Irmãos, quando a Bíblia fala de profetas maiores e menores, ela não quer falar que um é maior do que o outro, menor do que o outro, não. É pelo tempo que eles trabalharam, que eles profetizaram. Por exemplo, Jeremias foi uns 40 anos, né? E Jonas foi uma vez só que Deus mandou ele ir para algum lugar. Então, o profeta menor pelo tempo de trabalho, tá? Mas não pelo tempo, por essa pessoa ser maior ou menor do que a outra. E Jonas é um profeta bem estranho, né? É um profeta bastante julgado. E a gente precisa conhecer a vida desse profeta de Deus, né? Porque ele já era profeta antes de Deus chamá-lo para falar a Nínive. Ele já era profeta de Israel, ele já lutava no meio lá de Israel, só que a terra que o Senhor mandou ele ir pregar era um império considerado até hoje o império mais cruel. O império mais cruel. Eles eram terríveis, os ninivitas, né, e seus reis. Eles matavam uma pessoa de várias maneiras. Uma delas era puxar a língua da pessoa, puxar bastante e pregar num poste, e a pessoa ficava morta ali, presa pela língua. Imagine a dor. Então, era um império que isso daí era de menos do que eles faziam. E também Israel, para que não fosse, já sofria o assédio, né, da violência desse grande império, que era o Império Assírio. Israel já sofria bastante, já pagava tributos a eles. Há muito tempo que Israel já pagava tributos. Se não pagasse, eles invadiriam e matariam todo mundo. Então, era para esse império que Deus estava mandando o profeta Jonas. E o profeta Jonas, né, tomado de um patriotismo por Israel, tomado de uma coisa ruim, de não querer ver Nínive salva, porque Jonas sabia, eu vou pregar, e Deus é misericordioso e vai salvar. Jonas sabia muito bem, como eu e você quando pregamos. A gente não sabe, irmãos? A gente fala de Jesus para uma pessoa e a gente já não sabe o que vai acontecer. A gente sabe. O Senhor vai salvar, vai ter misericórdia, vai perdoar, não é? E tudo aquilo vai ficar no mar do esquecimento. E Jonas sabia disso. Então, a gente sabe que o Senhor mandou Jonas ir, no capítulo de número 1, falou, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Interessante que Deus chamou Jonas para essa determinada missão, falou o que Jonas ia fazer, ainda deu a mensagem. A mensagem era tão curta, né? A mensagem era muito curta, era apenas uma frase, né? Que ele dizia, até 40 dias e Nínive será subvertida. Só isso que ele tinha que falar. Até 40 dias e Nínive será subvertida. Fala isso e pronto, está tudo certo. Parecia fácil, né? Mas não foi fácil para Jonas e não é fácil para nós obedecer o que Deus quer para a nossa vida. Não é verdade, irmãos? Muitos de nós sabemos o que Deus quer para a nossa vida. Todos nós sabemos que o ID da palavra de Deus é para todos nós. Mas a gente sempre acha que os irmãos do evangelismo vão fazer isso, quando na verdade é para todos nós. Nós todos sabemos a nossa missão de viver bem na família. Sabemos ou não sabemos, irmãos?
Nós sabemos a missão de dar testemunho do Evangelho, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos. É verdade ou não é, irmãos? A gente sabe disso tudo, mas muitas vezes nós não conseguimos fazer. A gente sabe que dentro da casa do Senhor, Deus nos chamou para alguma coisa, e alguns para muitas coisas. Tem gente que tem um dom só, mas a coisa mais difícil dentro da igreja é a pessoa com talento só. Se a gente for espremer, tem 4, 5 talentos ali. A gente vê isso pela palavra. Um tinha 2, o outro tinha 5. Cada um recebeu de Deus alguma coisa e nós sabemos disso. Por que nós não fazemos? O mesmo problema teve Jonas aqui. Nós temos as nossas desculpas, nós temos as nossas razões e ele teve as dele também. Eu não quero que Nínive seja salva. Eu não quero pregar em Nínive porque eu já sei, e a gente sabe disso, porque lá no capítulo 4, quando Deus falou, poxa, Jonas, você está ressentido por quê? Qual é o seu problema? O que está acontecendo? Ele falou, eu sabia que tu irias ter misericórdia. Eu sabia que tu não irias destruir nada. Mas interessante, irmãos, que Jonas não pegou a palavra para Nínive ali, obrigado, a gente vai ver isso depois, e Deus salvou Nínive. Agora, 100 anos depois, Naum se levantou com a mesma palavra para Nínive, e Nínive foi destruída. 100 anos depois, outra geração, já tinha passado aquele rei, já tinha passado aquele povo que se converteu, e novamente Nínive se levantou com a sua crueldade e a sua malícia. E se você ler Naum, você vai ver que Deus acabou com a Síria, e a Bíblia diz que nunca seria achada. Irmãos, até hoje, Nínive nunca foi achado. Mas Deus precisava usar de misericórdia. E ele precisava, antes de acabar com Nínive, ter um tempo de arrependimento naquele lugar. Porque Deus nunca deixa de dar oportunidade para uma pessoa. Você louva a Deus por isso? Tem pessoas que a gente quer mais que morra, tem pessoas que a gente fala, meu Deus do céu, por que essa criatura ainda está viva? Ainda mais quando a gente ouve umas notícias tremendas e essa pessoa cai lá na cadeia e salva, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, liberta, ainda vai levar o camarada para o céu. E a gente fala, eu não acredito, podia ter morrido, mas Deus sempre dá uma chance para alguém. E graças a Deus, porque Ele nos deu chances também, amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Então, o Senhor chamou Jonas, você sabe que Jonas não foi, ele se levantou para fugir e foi embora. O Senhor mandou ele para um lugar, ele foi para um lugar 800 quilômetros mais longe, bem longe. Né? Ele desceu até Jope, ele pegou um navio, dentro do navio, né, ele pagou a passagem, né, e desceu mais uma vez para dentro dele. Depois ele foi descendo até chegar no porão. Ele desceu pelo menos umas 4 vezes aqui. Mas o versículo que eu quero ler com a igreja é o versículo de número 8, que diz assim na palavra do Senhor. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Eu gosto muito desse livro, irmãos. Eu gosto do livro de Jonas porque ele me confronta. Eu gosto desse livro porque ele me mostra que muitas vezes Deus quer que eu faça uma coisa e eu dou voltas para não chegar lá. A gente arruma uma desculpa, a gente arruma uma viagem, a gente arruma qualquer coisa para não fazermos aquilo que Deus quer que a gente faça. Interessante que nesse livro também, eu comentava isso hoje de manhã, não sei com quem, acho que na escola dominical, dizendo que aqui Deus não chamou só Jonas. Deus chamou Jonas, o seu profeta, né, que tinha raciocínio, tinha inteligência para falar, para andar, para atender, e Jonas não foi. Deus chamou o mar e o mar veio. Deus chamou o vento e o vento bateu naquele mar e o negócio ficou sério. Deus chamou o grande peixe e o peixe veio. E Deus ainda falou, olha, você vai engolir o profeta, você não vai mastigar, você não vai matar ele não. E foi isso que o peixe fez. Né? Deus chamou a aboboreira, uma planta, e a planta veio.
Deus chamou um vermezinho da terra, pequenininho, para matar aquela planta, e a planta veio. Deus chamou o sol, e o sol veio sobre aquela planta. Quem foi que não obedeceu? Só Jonas. Só Jonas. O homem de Deus, que tinha tudo para ir até lá, fazer o que tinha que fazer, e acabou. Ele não ia ficar pregando em Nínive a vida toda, não. Era só uma missão. Entre todas as missões que ele deve ter tido, era só uma missão. E Jonas sabia muito bem qual era a missão. Ele sabia de que povo ele era. Ele disse aqui, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez a terra e o mar. Ele sabia disso tudo. Quando eu imagino Jonas vendo o mar batendo e falando, nossa mãe, lá vem ele. Ele vai me obrigar. Né? Eu posso imaginar, a gente também, quando não está numa luta muito grande, irmãos, que a gente está numa prova, ou no desemprego, ou nisso, naquilo, a gente não fica procurando razão para aquilo? Você já viu isso? A gente fica procurando razão. O que eu fiz? Não é? O que eu fiz que não agradou o Senhor? O que aconteceu? Não é? Que está acontecendo isso comigo? Nós também ficamos procurando. Mas o profeta, pregador, que sabia muito bem o que estava acontecendo, ele estava se ocupando de uma coisa só, fugir da missão. Eu tenho que fugir daqui. Eu tenho que sumir daqui. Eu quero usar isso. Por que ele estava fugindo daquela missão? Porque aquela missão não estava agradando ele, irmãos. Tem coisa que não nos agrada fazer. Sabe, no nosso tempo de servidão, e nós somos servos, hoje o pastor Roberto falou aqui pela manhã, que a primeira coisa que nós somos é servo, e a última é servo também, amém, irmãos? Ou será que tem alguém que passa, você é servo, agora você é primeiro administrativo, agora você é segundo, terceiro? Não, o pastor é servo também. Jesus falou, eu sou servo, todos nós somos servos. Você se alegra por ser servo do Senhor? Amém, irmão? Nós somos servos na portaria, nós somos servos na cantina, eu sou serva aqui em cima pregando, sabe? Todos nós somos servos. Agora, nós procuramos nos ocupar de alguma forma para fugir da nossa missão. Foi só isso que Jonas fez, fugir da missão que não estava agradando para ele. E nós, irmãos, estamos ocupados com o quê? Queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Nós estamos ocupados com o quê? Ou as nossas ocupações, o que é que tem enchido os nossos dias? Eu queria ir mais além. As nossas ocupações estão nos levando para baixo ou para cima? As ocupações da nossa vida, sejam elas dentro da casa do Senhor ou fora, estão nos levando para onde? Para baixo ou para cima? Você está com uma vida de crente melhor, você está orando mais, você está buscando mais ao Senhor, ou ao contrário disso, está se afastando, 800 quilômetros da presença de Deus. Em que é que nós temos nos ocupado? Será, irmãos, que o nosso tempo de estudo tem nos afastado do Senhor? Ah, mas é tempo de estudar. Nós podemos estudar muito. Nós temos pessoas aqui na igreja que estudam bastante. Débora mesmo está fazendo um mestrado agora. Luana vai fazer um mestrado também. Nós nos ocupamos com os nossos estudos, mas eles não podem impedir que a gente converse com Deus. Amém, irmãos? Porque nós podemos conversar com a nossa mente, nós podemos ler a palavra de Deus onde quer que nós estamos. Mas as nossas ocupações nos afastam do Senhor. A gente se ocupa com tanta coisa que não tem tempo para orar. A gente se ocupa com tanta coisa que não tem tempo de buscar o Senhor. Assim estava Jonas, ocupado, eu tenho que fugir, eu tenho que ir para bem longe, como se nós conseguíssemos fugir do Senhor. As nossas ocupações, irmãos, do nosso trabalho, sabe? As nossas ocupações que hoje, a gente se ocupa tanto com a internet, a gente se ocupa tanto com o WhatsApp, o que pode ser uma bênção para nós, porque nos aproxima pessoas do mundo inteiro, você conversa com gente do outro lado do mundo, isso é uma bênção, mas isso se tornou uma ocupação tão forte na nossa vida, que toma tanto tempo, que a gente lê 1000 vezes mais o Zap do que a palavra de Deus. Verdade ou mentira, irmãos? Meu Deus do céu, por que a gente já levanta de manhã e toca o dedo naquilo ali para ver quem é que mandou alguma mensagem para nós? A gente se ocupa de manhã, a gente antes de dormir não deixa de olhar novamente o Zap. Verdade ou mentira, irmãos?
Verdade. Nós perdemos o hábito da oração pela manhã por causa do telefone. Nós perdemos o hábito da oração na hora de dormir, dobrar o nosso joelho por causa do Zap. Isso é ruim? É ruim na medida que está me afastando do Senhor. É ruim na medida que a minha vida espiritual está descendo. Quando Jonas saiu ali da presença do Senhor, ele só desceu. Ele desceu ao navio, ele desceu ao porão, depois ele desceu ao mar, depois ele foi para a barriga daquele peixe. Aquele homem só desceu. Irmãos, essa é uma mensagem para a gente confrontar o que está acontecendo conosco. Estamos descendo ou estamos subindo? Estamos melhores espiritualmente ou não? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, é uma coisa que a gente tem que examinar a nossa vida. Jonas desceu 4 vezes ou mais, e nós? Eu fico analisando a minha vida. Eu já orei muito mais do que oro hoje. Eu já li muito mais a Bíblia do que eu leio hoje. Mas eu fico sempre confrontada de que eu preciso dividir o meu tempo. Eu preciso dividir o meu tempo entre o trabalho, porque como é que eu vou pregar? Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou dirigir culto? Nós não podemos fazer isso no piloto automático. Nós só podemos fazer se tivermos com a graça de Deus na nossa vida. A gente não sabe a hora que vão nos chamar para expulsar um demônio, irmão. Acontece. Os irmãos voltando de Minas ontem, já estavam entrando no ônibus, não é isso, irmã Sandra? Já estavam entrando no ônibus, já era o finalzinho, aparece um rapaz desviado, né, cantando hinos altos, né, e totalmente endemoniado. Você não sabe a hora que Deus vai te tomar para fazer alguma coisa. Por isso a gente tem que analisar o nível da nossa vida espiritual. Está descendo ou está subindo? Aí você pode me dizer, mas irmã Beth, eu trabalho muito. Paulo também trabalhava. Paulo não vivia do Evangelho. Ele era aquele homem que escreveu todas aquelas cartas. Desde que Jesus salvou ele, ele se ocupou em abrir muitas igrejas, em trabalhar onde ninguém tinha trabalhado, terreno duro, sozinho plantando a semente, sozinho ou acompanhado. A Bíblia diz que Paulo trabalhou o tempo todo, mas para ele comer, ele fazia tendas. Que hora Paulo fazia tendas, será, hein? Será que era um horáriozinho da manhã? Será que era de noite? O importante é que a vida espiritual dele não desceu em nenhum momento por causa do trabalho. E todo o conhecimento que ele tinha também, os estudos que Paulo foi muito, na época dele, você poderia considerar uma pessoa assim de 3º grau, uma pessoa lá em cima. Ele ficou aos pés de Gamaliel, era o maior sábio daquela época. Imagine a melhor faculdade que aquele homem fez, e nem por isso ele desceu, ele só subiu. Amém, irmãos? Então, nós temos exemplos na palavra de Deus que não são estudos, não são trabalhos, não são isso, tudo é uma desculpa nossa. Nós também estamos fugindo da nossa missão. Aí a gente se agarra com isso e não faz a obra. Talvez você esteja dizendo, eu tenho vontade de fazer a obra, mas ninguém me chama. O Senhor está te chamando essa noite. Tem vários lugares para você trabalhar. Nós temos desde o departamento infantil, que os irmãos que trabalham ali, eu louvo a Deus por esses casais, cada um fica uma noite ali, já não aguentam mais. São pelo menos 3 anos que eles saem do culto e vão para lá, eles cansam também. Nós precisamos renovar esse grupo, nós precisamos de outras pessoas. Que coisa boa para você vir. Se você vier para o departamento infantil, uma vez por mês, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que ler Bíblia e vai ter que orar. Isso não é bom, irmãos? E o departamento vai ser uma bênção para você, e você vai ser uma bênção para o departamento. Certamente o departamento de adolescentes, o de jovens, a cantina, sabe? O departamento de evangelismo, o departamento de oração, as Déboras, meu Deus do céu, quanta coisa para nós fazermos. Então, quando a gente fica no banco, ocupado só com o vestir, ocupado em cozinhar, ocupado em cuidar da família, nós estamos fugindo da missão que Deus tem colocado na nossa vida. Eu quero te chamar a atenção nessa noite. Volta para a presença de Deus, volta para o teu lugar, volta para onde Deus te chamou. Ah, irmã Beth, mas eu me aborreci, mas eu me entristeci. Eu falei isso aqui na quarta-feira passada, nós decepcionamos e somos decepcionados. Enquanto nós estamos caminhando no caminho com as pessoas, a gente decepciona e é decepcionado.
Eu louvei a Deus pela vida da irmã Damares. Aqui, antes da festa, né, eu tive um problema com a filha dela ali, a gente não se entendeu. Eu fui realmente, talvez, intolerante com ela, e ela saiu triste aqui. Eu falei, meu Deus do céu, preocupada com a Damares, Jesus amado, é tão ruim a gente fazer isso, e a gente não faz à toa. A gente não sai de casa e fala, hoje eu vou magoar alguém. Não, mas a gente magoa, no meio do caminho. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, orei ao Senhor, falei, eu vou ligar para a Damares. Quando eu liguei, era a Damares que a gente conhece, não era outra pessoa. Claro que ela ficou chateada também. Você vê uma filha chegar em casa chateada, você fica. Mas quando a gente é crente, irmão, a gente olha as coisas de maneira diferente. A gente olha os aborrecimentos de maneira diferente. A gente fala, Satanás, você está pensando que eu vou deixar de fazer o que Deus colocou na minha vida por causa de você? Não, agora mesmo é que eu vou me levantar. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por pessoas crentes. Louvo a Deus por pessoas que a gente pode contar com elas. Uma vez nós demitimos uma menina em Nova Holanda da limpeza, irmã Vera, gosto muito dela. E ela já estava há muito tempo ali, mas o serviço dela não estava mais bom para a igreja. E nós demitimos a Vera. Eu falei, meu Deus do céu, ai Jesus, tem misericórdia. A Vera vai embora. Irmãos, que surpresa para mim. A Vera simplesmente voltava e ajudava a irmã que ficou no lugar dela, com o salário dela. Falei, como eu gosto de gente crente. Como eu gosto disso, irmãos, é isso que Deus espera de nós. Se aborreceu, volta para a corrida, volta para a batalha, sabe? Aquele homem americano que ganhou o Nick para Jesus, quem lembra do nome dele? O pastor, aquele que ganhou, aquele livro Foge, Nick, Foge, aquele pastor... David Wilkerson, ficou velho, aposentado, porque lá eles aposentam os pastores, vai para casa, foi para o ranchozinho dele. Quando chegou no ranchozinho dele lá, estava assistindo o programa dele de televisão, e Deus disse assim para ele, me dá essas 2 horas que eu mudo a tua vida. Ele falou, como, Senhor? Eu estou aposentado. O Senhor falou, me dá essas 2 horas que você assiste esse seriado, que eu mudo o teu ministério. Irmãos, Deus virou. Aquelas 2 horas ele começou a ler a Bíblia e orar de novo. Não sei se alguém já leu sobre isso. Ele foi ser pastor, depois de velho, de uma das melhores igrejas lá no Times Square. Eu estive lá naquela igreja. Gente, 2 ou 3 cultos, corais maravilhosos. Na velhice ainda darão frutos. Nada é desculpa para a gente não servir a Deus. Sabe qual foi o livro que ele escreveu depois que Deus falou com ele? Foi Volte para a Corrida. Quando ele pensou que ia se aposentar, quando ele pensou que agora eu vou usufruir, eu vou ficar, não. Aí é que Deus queria usar a vida dele. Deus não tinha acabado com a vida, com o que ia usar na vida dele, e Deus não acabou com o que vai usar na tua vida também. Essa palavra de hoje, irmão, é para a gente deixar as desculpas, para a gente deixar aquelas coisas, me aborreci, ou isso ou aquilo. Esquece isso e volta para onde Deus te chamou, sabe? Nós vemos esse exemplo maravilhoso na vida de Pedro. Pedro tinha traído, Pedro tinha, puxa, não quero mais, Jesus, como é que eu fui fazer isso? Bem que tu falou que eu ia trair. Pedro estava envergonhado, Pedro saiu, mas acontece que Jesus falou com Pedro, Pedro, você me ama? 3 vezes uma declaração de amor, 3 vezes Deus chamando o amor de Pedro novamente, e eu quero muito que essa palavra dessa noite chame o teu amor pela obra novamente. Chame o teu amor para você voltar para a corrida. Irmã Beth, eu trabalhava com crianças e eu quero trabalhar. Eu trabalhava com adolescente, eu quero trabalhar. Eu trabalhava no evangelismo, eu quero trabalhar. Ou eu nunca trabalhei com nada, mas eu quero trabalhar. Porque Deus está fazendo a parte dele e esperando que a gente faça a nossa. Aleluia. Nós tivemos uma experiência essa semana ali na Barra, muito linda. Eu sempre falo... E eu olho para aquela placa grandona lá, que não é bem na rua, e eu estendo a minha mão para ela e falo, Senhor, atrai pessoas para esse lugar. Faz as pessoas enxergarem isso aqui. E os irmãos têm feito evangelismo e sai, e dá o folheto e dá aquele negócio de chocolate, brigadeiro de chocolate, dá um folheto para adoçar a vida da pessoa, e sai, estão fazendo a parte deles. Mas nós recebemos 2 pessoas essa semana. Uma olhou a placa.
Eu falei, ô Jesus, olha aí uma oração. Uma olhou a placa, à noite, acesa. Ela falou, o que é aquilo ali? Que está aceso, azul, bonitinho. É uma igreja, está lá conosco para a glória de Deus, voltando para os caminhos do Senhor. Outra chegou hoje de manhã e eu falei, meu amor, de onde você veio? Olhei na internet. Olha só como a internet é bênção. Eu mudei para cá e olhei na internet, encontrei essa igreja, vou ficar aqui. É Deus fazendo a parte dele, irmãos. Deus está fazendo a parte dele, está esperando que você faça a tua, está esperando que eu faça a minha, porque o que nós vamos fazer, Deus não vai fazer. Sabe o que me diz isso? O próprio Jonas. Jonas fugiu, Deus foi atrás dele, porque quando Deus vai atrás da gente, não é porque Ele quer machucar a gente, não, é porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama e fala, é meu servo está perdido, meu servo está fugindo, pensando que vai ficar melhor, mas eu conheço os tempos e as estações, e eu sei que não vai ficar melhor. Então Deus foi atrás de Jonas, trouxe Jonas de volta, porque Jonas tinha maturidade espiritual para entender isso, tanto que ele não reclamou, ele não falou, me deixa aqui, não, ele falou, me joga no mar, porque o negócio sou eu, e quando vocês me jogarem no mar, tudo vai acalmar. E foi verdade, era ele. Sou eu que estou fugindo, é você que está fugindo. Então se joga na presença de Deus essa noite. Se apresente a Ele, vamos parar de fugir. E aí Deus foi a Jonas novamente, capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz que Deus falou a Jonas segunda vez. Eu gosto da Bíblia por causa disso. A Bíblia é uma terra de oportunidades. A Bíblia é um tempo de esperança, irmão. Todas as vezes que você errar, a Bíblia vai te dar esperança para você voltar para o Senhor. Todas as vezes que você fugir, que você não quiser trabalhar, que você estiver vivendo uma situação adversa, a Bíblia sempre vai te chamar de volta para a comunhão com o Senhor. E Deus falou com Jonas segunda vez. Eu gosto disso. Não falou com Jonas de novo. Não, falou com Jonas segunda vez. Deu a segunda oportunidade para ele, eu sei que daria a terceira, eu sei que daria a quarta, porque Deus dá muitas oportunidades, porque Deus entende. Será que você pode gravar isso na sua mente hoje, que Deus te entende? Você pode falar, Deus me entende. Fala para o seu irmão também, Deus te entende. Gente, Deus entende. Quando ele falou com Elias, lá naquele buraco que ele se enfiou lá no Monte Horebe, ele perguntou, está fazendo o que aqui, Elias? Ele ouviu Elias, ele não recriminou Elias, ele não recriminou Jonas, ele não recriminou Pedro, quando ele falou, Pedro, você me ama, que Pedro por 3 vezes falou, ele disse, apacenta as minhas ovelhas, era o que ele queria que Pedro fizesse desde o princípio. Quando ele falou com Elias lá, que Elias olhou para ele e reclamou, e colocou diante dele toda a sua amargura, né? Tudo que ele estava passando, Deus ouviu Elias e falou, olha, ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal, volta para o teu lugar, unge o profeta Eliseu, unge Jeú, unge Azael, continua o teu trabalho. Elias ainda ficou mais uns 10 anos como profeta, antes de Eliseu ficar profeta no lugar dele. Nós estamos estudando isso na escola dominical aqui, Elias e Eliseu. Então, Deus dá a segunda chance. Deus deu chance para Pedro, deu para Elias, deu para Jonas, chamou segunda vez o Senhor a Jonas e disse a mesma coisa. Deus não vai te dar outra missão. Você pode estar falando, dessa eu não gosto, pregar eu não quero. Deus está falando, você vai levantar e vai pregar sim. Você pode estar falando, mas olha, trabalhar com criança eu não quero mais. Deus só vai te dar outra missão quando você cumprir essa integralmente que Deus te deu para fazer. O Senhor falou para Jonas, levanta e vai. Prega em Nínive, é a mesma mensagem, é a mesma terra, é tudo igual. Levanta, toma posição e volta ao princípio. Irmão, Jonas teve que fazer o caminho de volta. Só que Deus ajudou ele ainda voltou de submarino. Ele voltou, o mesmo peixe que engoliu Jonas, né? Trouxe de volta. E tem gente que acha tão difícil, irmãos, acreditar nessa história, né? Tantos cientistas aí falando tanta besteira, mas o próprio Senhor Jesus no Novo Testamento, ele comparou a morte dele com os 3 dias que o ser humano, que Jonas passou na barriga do peixe. Se Jesus acreditava, eu quero acreditar. Você quer, irmãos? Não sei que peixe era, não só sei de uma coisa, engoliu e não comeu.
não machucou. E Jonas foi. Aquele caminho de volta dele, quando ele orou, quando ele se arrependeu, o caminho de volta foi mais fácil do que ele pensou que seria. Tem gente que acha o caminho de volta tão difícil, mas o Senhor te ajuda, se você quiser voltar para onde Ele te chamou. O Senhor te ajuda, acredite nisso, né? Olha, Jonas conseguiu, Pedro conseguiu, Elias conseguiu, Ezequiel capítulo 2, ele foi para o cativeiro, na segunda leva de pessoas, estava lá, o grande profeta Ezequiel, sacerdote, lá na beira do rio, lá, e Deus foi falar com Ezequiel nas visões, certamente Ezequiel estava sentado, tão abatido, e Deus falou com ele, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus quer ver você de pé essa noite. Deus quer ver você dizendo, tá bom, Jesus, eu vou de novo. Tá bom, Senhor, eu vou levantar. Eu vou fazer o caminho de volta. Eu vou ficar no lugar que Tu queres até o tempo que Tu quiseres. Porque é aí que vai vir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Queridos, Deus ainda te espera. Deus conta contigo. Quantos sabem disso? Quantos se deixaram convencer pelo Espírito Santo de Deus e não pela irmã Beth? Volta para a corrida, volta para o lugar que Deus te chamou. Esquece toda desculpa, toda desculpa. Jesus teve uma série de homens que Ele chamou para segui-lo. E um falou assim, Senhor, eu tenho que cuidar de um campo que eu comprei. Teve um que deu uma desculpa tão absurda, que às vezes a gente dá uma desculpa absurda para não servir a Deus. Ele disse assim, Senhor, deixa eu enterrar meu pai e minha mãe primeiro. Gente, nem tinha morrido. Imagina a pessoa esperar, vamos esperar mamãe e papai morrer para servir a Deus. Gente, vai servir velhinho. Mamãe e papai não quer morrer de jeito nenhum. Não é? Imagina, irmãos. Nós precisamos, nessa noite, ouvirmos essa palavra e fazermos o caminho de volta. Os Jonas que estão me ouvindo, né? De alguma forma se afastaram, de alguma forma fugiram, ou deixaram que o trabalho fosse mais importante, deixaram que o estudo fosse mais importante do que a chamada. Deus não quer que você deixe o teu trabalho, Deus não quer que você deixe o teu estudo, mas Ele continua te chamando para fazer o que Ele te chamou para fazer. Continua chamando homens e mulheres. E eu queria que a igreja ficasse de pé essa noite para nós orarmos.